Quando Jesus Cristo e Nossa Senhora venham dar um jeito nessa terra nossa, com o Padre Francisco tu faz uma força, e a comadre Clara e a Irmandade toda. O mundo é tão velho que para ser novo, o Padre Francisco. Paz e bem, gente querida, paz e bem para você que nos acompanha pela TV Selinalta, a TV da nossa casa, e pela Web TV Franciscanos da nossa província da Imaculada Conceição do Brasil. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa com o Padre Francisco, este programa que já chega à edição de número 51. Aproveite para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua comunidade de fé, e lá naquele seu grupo de WhatsApp. Olha só, nós estamos no Seminário Santo Antônio, aqui neste corredor central que conecta todas as alas deste edifício, desta casa franciscana, porque foi aqui que na última semana nós celebramos o capítulo das esteiras deste ano de 2026. Este capítulo que reuniu mais de 200 frades, irmãs religiosas e também membros da Ordem Franciscana Secular, simpatizantes do nosso carisma franciscano. O nosso cinegrafista vai mostrar o outro lado deste corredor, porque esta casa franciscana acolheu este encontro muito bonito e nós tivemos a alegria de conversar com o Frei Diego Melo, que vai nos explicar o que é um capítulo das esteiras, vai nos contar como foram esses dias de celebração, e nós também vamos receber com muita alegria Frei Bruno Almeida, que partilhou conosco a emoção de, dentro deste capítulo das esteiras, professar solenemente os votos de obediência, de castidade e de sem nada de próprio ou pobreza. Tudo isso e mais um pouco você vai acompanhar aqui no nosso programa especial sobre o capítulo das esteiras, aqui no Compadre Francisco. Acompanhe agora então a nossa conversa, o nosso bate-papo com Frei Diego Melo. Paz e bem! Nós vamos conversar agora com Frei Diego Melo, reitor do Santuário Frei Galvão de Guaratinguetá, terra do primeiro santo brasileiro. Paz e bem, Frei Diego? Paz e bem, Frei Augusto. Bem-vindo aqui mais uma vez no Compadre Francisco. Alegria. Frei Diego também participou do capítulo das esteiras na última semana, aqui no Seminário Santo Antônio de Agudos. Frei Diego, para quem nos acompanha, esse nome desperta uma certa curiosidade. Por que capítulo das esteiras? É interessante, muita gente pergunta, né, por que desse nome? Ele remonta lá no século XIII, em Assis, lá quando São Francisco reuniu mais de 5.000 frades ali nas redondezas de Assis. A ordem já tinha crescido demais e esses frades reunidos para celebrarem, para rezarem juntos, à noite precisavam dormir. Sim. E não tinham onde dormir, não tinha cama para tanta gente. E aí cada um levava uma esteira feita de bambu, de palha, enfim, uma pequena esteira, jogavam no chão e lá eles dormiam, repousavam, descansavam. E a população de Assis, os próprios frades, vendo tantas esteiras pelo chão, denominaram aquele grande encontro como capítulo, ou seja, reunião, capítulo das esteiras. Que bonita história que hoje nós, 800 anos depois, continuamos vivendo aqui com esse encontro que reúne frades, irmãs, membros da Ordem Franciscana Secular, leigos e leigas que trabalham conosco. E aí, Frei, qual que é a riqueza, tanto tempo depois, desse encontro nos tempos de hoje, num ano jubilar franciscano? Embora hoje nós não precisemos mais dormir sobre as esteiras, graças a Deus temos camas aqui suficiente para todos os frades, todos os participantes, mas o sentido, a espiritualidade, o norte deste capítulo continua o mesmo daqueles primeiros capítulos realizados por São Francisco, que é exatamente reunir os irmãos e irmãs para, em primeiro lugar, celebrarem os feitos do Senhor, para recordarem as obras, tudo aquilo que Deus tem realizado através de nós,
na vida de tantas pessoas. Então, a primeira grande missão, o primeiro grande objetivo do capítulo das esteiras é esta união dos irmãos quando se reúnem para agradecerem a Deus por tudo aquilo que está sendo realizado. Ao mesmo tempo, o capítulo das esteiras tem o aspecto do reencontro. A fraternidade é o que nos alimenta. Quando família, as pessoas que têm família, ao menos uma vez por ano se reúnem. Sim. Natal, Ano Novo, é costume nas casas se reunirem. Nós, os frades, escolhemos este grande momento, que é o capítulo das esteiras, para uma grande reunião de celebração, de oração, de partilha. Então esse é um aspecto que a gente valoriza muito. O reencontro dos irmãos, o reencontro daqueles que um dia foram chamados por Deus e por São Francisco, para juntos renderem graças a Deus por tudo aquilo que ele tem realizado. Frei Diego, uma curiosidade, na sua caminhada religiosa franciscana, de quantos capítulos você já participou, capítulos das esteiras? Você se recorda? Claro, eu me recordo do primeiro capítulo que eu participei, que foi em 2009, e nesse capítulo, inclusive, eu tive a graça de fazer a minha profissão solene, os meus votos perpétuos. Éramos em 14 frades que aqui neste seminário, nesta igreja, nas mãos do então ministro-geral, Frei José Rodrigues Carvalho, fizemos a profissão solene. Foi um dos momentos, claro, mais marcantes da minha história pessoal. Depois participei de um outro capítulo das esteiras, acho que foi 2014 ou 2015, por ali. Inclusive, naquele ano, ajudei a preparar, fazia parte da comissão preparatória. E agora, então, é o terceiro capítulo das esteiras que estou participando e, sem dúvida, é um momento que marca a história da vida da gente. Eu fiz essa pergunta de uma forma muito estratégica, porque eu me recordo do capítulo das esteiras de 2009, porque era o meu primeiro ano aqui no seminário como frade, como seminarista, em busca desse caminho religioso franciscano. E eu lembro aqui na frente do presbitério um monte de frades fazendo a sua profissão. E eu te perguntei também, porque no segundo bloco, Frei Diego, nós vamos mostrar a profissão solene do Frei Bruno, que tantos anos depois também vai se repetir aqui nesta igreja. E aí, nós também vamos mostrar algumas imagens desse bonito momento que marcou a sua vida, a nossa vida, porque também para nós que estávamos começando, sem dúvida, foi um bonito incentivo vocacional. Mas, Frei Diego, qual que é a importância do capítulo das esteiras neste ano jubilar franciscano, 350 anos da nossa província, 800 anos da morte de São Francisco, e essa grande celebração jubilosa congrega tudo isso. Na sua opinião, qual que é a importância, então, deste evento, desta celebração? Em primeiro lugar, 350 anos da nossa província significa recordar uma história que continua dando frutos, uma história verdadeira, marcada por uma entrega de vida de tantos irmãos, tantos confrades. Então nós rendemos graças a Deus por isso. Depois, esse ano jubilar dos 800 anos da morte de São Francisco, e fechando também vários jubileus, é um motivo a mais para rendermos graças a Deus. Uma história de vida que voltou para Deus há exatos 800 anos e que tanto tempo depois continua iluminando as nossas vidas. Então, ver esses corredores deste seminário cheios de irmãos e irmãs que continuam se inspirando em São Francisco, significa reafirmar essa certeza de que Francisco não morreu, ele partiu para Deus e continua vivo até hoje. Afinal, são 8 séculos desde a sua partida e nós estamos aqui ainda inspirados e inspirando-nos nele para continuar essa missão. E chama atenção, é claro, já foi destacada aqui a presença de tantos jovens, gente nova que continua apaixonada por esse carisma de São Francisco. Então, é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis, 800 anos da sua morte, mas continua tão vivo, tão presente aqui neste capítulo das esteiras. Frei Diego, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui no primeiro bloco do programa com o Padre Francisco, qual a grande mensagem que essa celebração, este capítulo das esteiras deixa para aqueles que estão aqui participando, mas também para aqueles que nos assistem em casa? Eu diria assim que é a mensagem da renovação. A vida da gente às vezes exige
pausas. A vida da gente às vezes exige momento em que a gente precisa recordar. Recordar significa trazer de volta ao coração. Nós, frades, aqui no capítulo das esteiras, estamos trazendo de volta ao coração a primeira motivação franciscana, estamos trazendo de volta ao nosso coração a nossa própria vocação, e você de casa também é convidado a viver este capítulo das esteiras, trazendo de volta ao seu coração as principais motivações da sua vida, da sua vocação, as principais motivações para você continuar vivendo aquilo que Deus te pede. Então, que este capítulo das esteiras, realizado aqui em Agudos, possa chegar até a sua casa, até a sua comunidade, até a sua fraternidade e trazer este novo alento, este novo vigor. Afinal, é preciso recomeçar sempre, porque o Senhor nos chama a cada dia. Que bonito! E com essa bonita mensagem do Frei Diego Melo, diretamente aqui do Seminário Santo Antônio de Agudos, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais com o Padre Francisco aqui na tela da TV Selinalta e na Web TV Franciscanos. Paz e bem, Frei Diego. Paz e bem, Frei Muito Augusto. obrigado, viu? Tamo junto, paz e bem. Até já! O Padre Francisco. No terceiro domingo do mês vocacional, a Igreja celebra a vocação à vida consagrada. Recordamos com gratidão os religiosos e religiosas que, inspirados por São Francisco e Santa Clara de Assis, consagram toda a sua vida ao seguimento de Jesus Cristo. Pela profissão dos votos de pobreza, castidade e obediência, tornam-se sinais do reino de Deus no meio do mundo. Em fraternidade, dedicam-se à oração, ao anúncio do Evangelho, ao cuidado dos mais pobres, à educação, à saúde, às missões, à comunicação e à promoção da paz. Que o testemunho de tantos homens e mulheres consagrados desperte em nossos corações o desejo de servir a Deus com alegria, generosidade e amor. Franciscanos, compartilhando a paz e o bem. O Padre Francisco. Estamos de volta com o nosso programa com o Padre Francisco, aqui pela TV Selinalta, pelo Web TV Franciscanos, e temos a alegria de receber pela primeira vez Frei Bruno. Paz e bem. Paz e bem, Frei Augusto. Bem-vindo aqui no nosso programa com o Padre Francisco. Obrigado, Polito. Muito bem. Nós já falamos no primeiro bloco e agora chegou o momento de conversarmos então com o Frei Bruno, que durante o capítulo das esteiras deu mais um importante passo na sua caminhada vocacional, nesta caminhada religiosa franciscana, com a profissão solene. Frei Bruno, para começo de conversa aqui no Compadre Francisco, como se deu a sua caminhada vocacional, o seu despertar? Quando foi que você decidiu que ser frade franciscano era uma opção e é uma opção de vida para você? Olha, meu despertar vocacional foi se dando, acho que, uma construção. Minha família morava numa cidade interior, próxima a Curitibanos, né, que é Planalto Catarinense, e lá eu estava cursando a faculdade de agronomia. E nisso, tendo contato com os frades, eu acho que pelo testemunho da fraternidade, que ali estava, se envolvendo com a festa, com uma atividade, com isso, aquilo, fui me encantando um pouco com a vida franciscana, né? Então, tranquei a faculdade de agronomia na metade, no segundo ano, fui para o aspirantado e depois postulantado, noviciado, e assim foi indo, foi sendo a caminhada, né? E nesse período também, claro, tem algumas dificuldades que foram surgindo, as crises, às vezes alguma dúvida, porque também entrei meio no escuro. Não sabia direito nem o que era, né? A pergunta clássica, qual a diferença do frei para o padre? Sim. Não conhecia muito sobre São Francisco, até mesmo na fé, era bem cru, né? Era aquela catequese bem da colônia ali, da comunidade. E isso fui descobrindo, fui crescendo pouco a pouco, né? Na caminhada franciscana, na vida, no decorrer do tempo. E dessas experiências tantas que tive na minha caminhada vocacional, ressalto a de Pato Branco, né? Lá, onde tive contato com muitas pessoas, inclusive lá com o pessoal da Selinalta. Pato Branco foi uma experiência que também me veio, acho que por um acaso, e o acaso, a inspiração de Deus, talvez. Não esperava em nenhum momento parar em Pato Branco. E fui para lá, um certo receio, né? Mas Pato Branco e tal, conhecemos pela televisão, pela personagem. Sim. E quando cheguei lá, me encantei com a cidade, com o povo.
O meu trabalho maior era com as bênçãos, com as atividades ali de catequese, uma celebração ou outra, mas ali também pude encontrar muitos desafios dentro da própria comunidade, com os irmãos, e que eu acho que isso contribuiu para talvez o meu crescimento como religioso, como ser humano, e espero que possa ter dado um bom testemunho também lá na comunidade. Eu comentava aqui com o Frei Bruno nos bastidores que certamente vocês, telespectadores que nos assistem agora pela TV Selinalto, pela Web TV Franciscanos, devem estar contentes de rever o Frei Bruno neste novo momento da sua vida, dando este passo definitivo na Ordem Franciscana com a profissão solene. Frei Bruno que passou por Pato Branco e certamente deixou muitas saudades no povo, que também, quando nos encontra, sempre pergunta por você, Frei. Então, que bom tê-lo aqui conosco. E quando um frei vai ser ordenado, vai fazer a profissão solene, costuma-se escolher um lema. Esse lema acompanha a vida, a missão, é algo especial na vida. Você escolheu como lema guardar os segredos do Senhor no coração, inspirado nas admoestações de São Francisco. Por que você escolheu este tema? Partilhe conosco, Frei Bruno. Na verdade, eu tive que fazer um pequeno recorte, porque o versículo, talvez o seu nome é o correto, mas o versículo seria: bem-aventurado o servo que guarda os segredos do Senhor no coração. Era um pouco maior. Era um pouco maior, então ajustei ele, mas não perdeu a sua essência. E essa demonstração eu guardo com muito carinho desde o noviciado, esse trecho. Bem-aventurado o servo, feliz aquele que se coloca nesse serviço do Senhor. Entendo que a vocação, ela é um dom que o Senhor nos concede, é um presente, que não é algo meu, mas é nosso, é para ser colocado a serviço nos trabalhos, nas atividades, na comunidade onde servimos, na fraternidade. E esse segredo maior que eu acho que o Senhor coloca é o Evangelho, esse caminho, essa vida franciscana. Então, guardar no coração também não é reter para mim, é minha posse, é minha propriedade. Não, eu acredito que é algo que nós partilhamos na vida, no dia a dia, na convivência, nos erros, nos acertos, nas nossas virtudes, fraquezas, naquilo que podemos melhorar, se desenvolver. E também me remete um pouco à passagem da própria Virgem Maria, que fala, do guardar. Ela guardava as coisas no coração, e aquele guardar as coisas no coração a colocou a serva das servas, que se colocou a servir o Senhor, se colocou à disposição do Evangelho, da encarnação do Filho. E que a nossa vida também é assumir esse Evangelho, é encarnar as palavras, a vida do Senhor, aonde quer que nós estamos. Então, desse noviciado, esse trecho é um trecho que me acompanha. E quando tinha que escolher, agora para a profissão, eu disse, por que não, Sim. Eu escolhi, só tive que cortar um pedacinho para ajustar. Mas está valendo. Está valendo, porque não perdeu a essência, tá ali a mensagem. Exato, como você acabou de partilhar conosco, esse guardar no coração, sem dúvida, faz toda a diferença na vida, na caminhada de um frade menor. Uma bonita escolha, Frei. Obrigado. E a celebração da profissão solene se deu dentro do capítulo das esteiras, num tempo jubilar. Jubileu de 350 anos da nossa província, jubileu do trânsito de São Francisco. Para você que fez a sua profissão dentro, então, desse tempo jubilar, qual que é a importância, o significado, qual que foi a emoção deste momento na sua vida? A primeira emoção foi quando eu fiquei sabendo que seria no capítulo das esteiras. Que bacana. Então, o Frei Gilberto, nosso mestre do tempo da teologia, me falou que a profissão seria no capítulo. Eu, poxa vida, fiquei surpreso, como será os frades e tudo, e etc, e assim por diante. Mas, enfim, eu acho que a emoção ou o sentimento fica de sentir-se parte desta história. É uma história de 350 anos da nossa província. É uma história que faz parte também da minha família, os freis que eram próximos, que batizou pai e mãe, casou vô e assim por diante. É uma história que também é nossa, da própria cidade onde eu venho. A presença dos frades é muito forte dentro da evangelização, da catequese, da própria comunicação com a Rádio Coroado. Estávamos de manhã. Legal. E assim por diante. Há um vínculo. É sentir-se parte, eu acho que, desta família, sim. Ser integrado, Minha família não veio, meu pai e minha mãe, por algumas questões particulares, mas como brincávamos entre nós em casa, mas a tua família está aí presente, vem 200 frades ali, a família é enorme, presente. Número, pois é. Então, acho que a emoção, o sentimento que fica é de fazer parte desta família,
dessa família que é a província, que é a Ordem Franciscana. Com muita gratidão também, né? Com gratidão a todo esse tempo de caminhada, tempo de acompanhamento, de acolhida, presença, convivência com os frades, muitas histórias, muitos fioretes que surgem, muitos desafios, mas é fazer parte dessa grande fraternidade. Frei Bruno, no primeiro bloco nós conversamos com o Frei Diego Melo, ele que lá em 2009 também fez sua profissão solene dentro de um capítulo das Esteiras aqui no Seminário Santo Antônio, e nós mostramos já como que se deu esse momento que tanto para o Frei Diego foi muito especial, quanto sem dúvida para você também, que marca a história sua, pessoal, mas também a história da nossa província, sem sombra de dúvidas. E aí, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo no Compadre Francisco, queria te convidar para que você possa fazer um convite vocacional para aqueles jovens que nos acompanham e que ainda não discerniram o seu caminho, a sua vocação. Fique muito à vontade. Aos jovens que nos acompanham, que vêm, que nos escutam e assim por diante, né? Viver o Evangelho, viver esse carisma de São Francisco ainda vale a pena. Nós vivemos num mundo muitas vezes de incertezas, disso, daquilo, né? Queremos uma realização, mas o nosso caminho, a nossa vida nos realiza. Eu falo com franqueza que a minha vida, na vocação do estou, me faz muito feliz e realizado. E espero que o testemunho de nós, inúmeros confrades, que levam e continuam esse carisma de Francisco adiante, possa também surtir um efeito, acender uma chama, ajudar a clarear e dizer: é isso que eu quero, é isso que eu procuro e que desejo de todo o coração. Seguir Jesus Cristo, a exemplo do nosso Pai, São Francisco de Assis. Muito bem, e com esse bonito convite vocacional do Frei Bruno, frade menor professo solene, nós encerramos mais uma edição do Compadre Francisco. Obrigado, Frei Bruno, e que Deus abençoe sua vida e sua vocação. Amém. E nós então encerramos mais uma edição, este que foi o episódio de número 51, diretamente de Agudo, São Paulo, local que acolheu esta grande celebração do capítulo das Esteiras na última semana. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, os nossos arrobas estão aqui na tela, nos siga e compartilhe com a sua comunidade, com seus amigos, lá no seu grupo do WhatsApp, mais esse episódio novo do Compadre Francisco. Paz e bem e até o próximo programa. Compadre Francisco.